Fiesc, Indústria Forte é Desenvolvimento. O Sesc e Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo, informam. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais uma edição do programa Estado de Excelência. São 17 anos no ar. Pela audiência, agradecemos a você. E pelo apoio, agradecemos às seguintes empresas e instituições: OSESC, FECOAGRO, Fiesc, ENGIE, FAESC, Cicobi, Avan e Aurora Alimentos. ESG na prática. Selecionamos os principais pontos de duas apresentações do Fórum Radar ESG, promovido pela Fiesc. A do Carlos Schneider, presidente da Cizer, e a do Sérgio Sampaio, vice-presidente de operações do Boticário. Vou mostrar que o que hoje se convencionou chamar de ESG é uma prática que algumas empresas já trazem há muito tempo. O nosso grupo tem 140 anos e a gente já pratica isso pelo menos há uns 50. Se vamos deixar, e nós aqui que somos executivos ou donos e tem o poder de transformar e realmente a caneta de fazer acontecer, essa responsabilidade. Se vamos deixar uma marca no planeta e nós podemos fazer isso, é que ela seja positiva. Vamos continuar com essas duas apresentações, mas antes, vamos às informações de mercado. Oferecimento FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. Santa Catarina produz 6,5 mil toneladas de mel e coleciona 6 títulos como estado produtor do melhor mel do mundo. Ivanir Sela, presidente da FAASC, explica por que o nosso mel é considerado tão especial. São alguns fatores. Primeiro, o nosso tipo de clima e solo. Santa Catarina é um estado pequeno, mas é muito diverso nas condições climáticas. Isso, a nossa condição de clima e solo é muito bom para dar um sabor e consistência e aroma no mel. O tipo de solo, o nutriente que tem lá, ele passa para a seiva da planta e a seiva é utilizada pela abelha, após o néctar, depois para fazer o mel. Uma outra diferença é a nossa abelha, que é a abelha africanizada, é uma mistura da abelha europeia com a africana. Isso é uma abelha muito resistente à praga e doenças. Então, a maioria dos países mais frios, eles precisam tratar as abelhas com produtos químicos. Nós não. Com bom manejo, a gente consegue produzir mel sem nenhum tratamento, que nós nunca utilizamos e não recomendamos, e é proibido, é utilizar qualquer produto químico em qualquer uma das fases de produção. Isso também é um diferencial muito grande. Dois outros diferenciais são o nosso produtor, que tem uma tradição muito grande. Nosso estado tem imigrantes da Alemanha, Itália, Polônia, esses países. Eles já trouxeram desses países, aí o avô passou para o filho passou para o neto. E o Estado, como instituição, como Estado, adotou uma política de ter a apicultura como uma atividade estratégica em função do meio ambiente, a questão social e principalmente no aumento da produtividade das culturas. Então, políticas públicas exercidas aí por diversas instituições e também pelo trabalho da IPAGRE, Senar e Sebrae principalmente, dão essa excelência no nosso produto. ESG na prática. Você acompanha agora os principais pontos da apresentação do empresário Carlos Schneider, presidente da Cizer de Joinville, no Fórum Radar ESG, promovido pela Fiesc. Nosso grupo tem uma história já de 140 anos e há muitas décadas a gente vem praticando alguns dos valores que estão presentes hoje nesse conceito. Mas isso nasceu de uma forma espontânea, eu acho que em muitas empresas brasileiras isso aconteceu. Acho que Santa Catarina talvez seja um estado onde isso seja muito forte, esses valores venham já de muitas gerações também, né? Então, a gente acabou desembocando de uma forma espontânea nesse conceito que hoje prevalece aí
nas avaliações financeiras e nas avaliações de novas ou de modernas técnicas gerenciais. Então, como eu disse, o nosso grupo vem de 1881, então são valores que vêm de longe. O que a gente busca é desenvolver uma atividade econômica com o menor impacto possível no planeta e com o maior impacto possível positivo para as pessoas que conosco trabalham. Nós temos aqui a proteção de áreas do Rio Quiriri, na região de Joinville, são mais de 9.000 hectares de Mata Atlântica que a gente preserva há algumas décadas, desde 1983, e nestas reservas florestais estão as nascentes do Quiriri, responsáveis por 17% do abastecimento da água de Joinville. Também em Minas Gerais preservamos mais de 11.000 hectares de cerrado, né, na região de Sempre Viva, perto de um parque nacional. Também um projeto que já vem de várias décadas, porque entendemos que isso seja importante para o planeta. Dentro da cidade de Joinville, nós criamos o Parque Ambiental Guará, um projeto de preservação que já recuperou mais de 80.000 metros quadrados de Mata Atlântica e de mangues, não é? Isso fez com que voltasse à região uma ave chamada guará, que estava aí sumida, né? E a gente está aí fazendo convênios agora com entidades de pesquisa e com escolas para visitação. Entendemos que isso é uma contribuição importante para a questão ambiental no município de Joinville. Passando agora à indústria, na Cizer, 95% dos nossos dejetos são tratados, são refinados ou são reciclados. Então, menos de 5% vão para os aterros industriais. Isso aí fez com que, em 2021, nós reciclássemos aí mais de 7.000 toneladas de rejeitos, de produtos. Temos a certificação ISO 14000 na indústria e temos aqui uma série de reconhecimentos ambientais dos últimos 20 anos, eu não vou me deter, mas são diversos prêmios da revista Expressão, do Fritz Miller, DVB, revista Super Ecologia e outros mais. Atendemos aí diversos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Investimentos sociais, também temos aí diversos projetos que a gente apoia. Em termos de governança, entre outras coisas, nós temos um código de ética e conduta implantado em 2009 e nós temos aplicado ele com bastante rigor. Um canal de denúncias que mantém o anonimato, justamente para que esse código funcione bem. Eu acho que a empresa está relativamente bem resolvida nisso já há bastante tempo. Sobre legislação ambiental, por que eu trago isso? Porque eu acho que a legislação ambiental tem muito a ver com ESG, né? Na medida em que a gente tenha uma legislação que seja adequada e que seja adequadamente implantada e que seja adequadamente acompanhado pelas autoridades, isso aí pode estimular ou desestimular a implantação de ESG nas empresas. No Brasil, pesquisas têm demonstrado que o ESG ainda não é uma preocupação, não é uma das maiores preocupações das empresas, que estão muito mais preocupadas, em grande parte, ainda com as questões mais próximas, com os desequilíbrios macroeconômicos, com assuntos específicos mesmo da própria governança, como a integridade das demonstrações financeiras, né, e com respeito aos próprios valores da empresa. Quer dizer, mas não tem ainda uma preocupação sistêmica com a questão de ESG. Na questão dos créditos de carbono, que também é um assunto importante, o mercado está crescendo muito no mundo inteiro, existe um projeto tramitando no Congresso Nacional, hoje está na Câmara dos Deputados, com previsão de aprovação ainda nesse semestre, que vai conduzir a uma evolução do nosso mercado de carbono, de crédito de carbono, do modelo voluntário, onde as empresas não são obrigadas a reduzir suas emissões, elas podem compensar isso através da compra de créditos de outros projetos,
para um projeto, para um modelo regulado, né, chamado de Cap and Trade, onde elas são obrigadas, sim, a reduzir as emissões e, por outro lado, então, elas terão estímulos para comercializar os créditos com benefícios fiscais. Para concluir, eu gostaria de dizer que ESG deve ser cultura e não moda, né? Certo? Eu acho muito difícil que dessa vez isso passe a ser moda, como no passado nós tivemos aí vários modismos gerenciais aí pelos quais as empresas tiveram que passar. Tem que ser autêntico, né? Foi falado aqui do greenwashing, né? E se existe esse termo é porque realmente existe muito greenwashing, existe muito marketing, né? Eu acho que tem que ser uma coisa espontânea e certamente empresas e sociedade, eu acho que devem caminhar juntos, né? Devem apoiar-se mutuamente e eu acho que o ESG é um bom roteiro para isso. Dando sequência ao tema ESG, vamos mostrar os principais pontos da apresentação do Sérgio Sampaio, vice-presidente de operações do Grupo Boticário, que destacou a importância de se adotar práticas ESG na cadeia de suprimentos durante o evento promovido pela Fiesc. E só para contextualizar, o Grupo Boticário começou ali no Paraná em 1977, é um grupo que vem crescendo enormemente. Hoje nós somos Boticário, somos Eudora, somos Vult, somos Quem Disse Berenice, somos o maior site de beleza do Brasil, que o Beleza na Web. É uma empresa que cresce bastante e hoje, esse ano, a gente deve faturar algo em torno de 19 a 20 bilhões de reais. E é uma empresa paranaense com muita identificação também com Santa Catarina e o sul do Brasil. A gente brinca que hoje, se fosse uma startup, ela foi inaugurada em 1977. Ela recebeu o investimento anjo do tio, que emprestou uma grana para o Dr. Miguel, e depois ela ganhou escala, que foi a primeira empresa que franqueou em 1984, sistema de franquia, e ela virou um unicórnio nos anos 2000, quando faturou o seu primeiro bilhão de reais, é uma outra leitura. Hoje nós somos 12 mil funcionários diretos, 33 mil indiretos com os franqueados, 2 fábricas, 6 centros de distribuição e vários escritórios. E aqui em Santa Catarina, nós temos em torno de 400 parceiros, tanto com produção direta quanto produção indireta, ou seja, estamos muito ligados aqui também ao Estado. Essa é a nossa estrutura, os nossos sites e onde nós estamos. Só para final a contexto, nós somos 4 mil lojas, 1 milhão de revendedores. Nós também, o Grupo Boticário, as pessoas veem muito a nossa principal concorrente também como as representantes, e nós também temos mais de 1,5 milhão, na verdade, de representantes no Brasil. Estamos no varejo online, no canal não proprietário, e também temos lojas próprias. E em mais de 15 países no mundo, estamos presentes e crescendo. O que a gente chama é que nós somos multicanal, né? Estamos nas franquias, na venda direta, no e-commerce, em todos os lugares. E quando a gente fala de ESG, a gente tem que falar um pouco da mudança do consumidor, e todos nós sabemos que essa mudança e que aceleração ocorreu, principalmente com o advento da pandemia. Sim, tem estudos que dizem que acelerou a exigência e as metas de ESG em 8 a 10 anos o que nós imaginávamos. E por que isso aconteceu, essa mudança, né? O consumidor, nós com a pandemia, enfrentamos 2 situações na nossa vida que mudam o jogo. Enfrentar a mortalidade e cercear a liberdade. Cada um de nós, se já teve algum momento na vida que você teve uma questão de mortalidade com você ou com a família, uma cirurgia ou algo importante, você muda depois daquilo. Se você já teve o cerceamento da sua liberdade, você também muda. E a pandemia nos trouxe essas 2 situações de forma conjunta. E o que isso faz? Isso traz novos comportamentos, novos hábitos, novos valores e uma mudança no ser humano. E essa é a grande aceleração que a gente vê. Na nossa visão geral, somado àquilo, nós estamos nessa era da hiperinformação, com a presença das pessoas totalmente conectadas no mundo. Para a gente ver os principais dados, 3 coisas mudaram no mundo para que a gente esteja no mundo, que é a fusão do físico com o virtual. Outra coisa também que acelerou em média 8 anos com a pandemia, e nós vimos que o mundo virtual entrou no mundo físico, cunhando uma nova expressão, phygital. O que mudou para permitir? A conectividade e a acessibilidade.
8,5 bilhões de pessoas têm aparelhos celulares, 71% da população mundial conectada. No Brasil, são 210 milhões de pessoas conectadas. Quando você vai também, você precisa de um processamento e armazenamento. Com a nuvem, hoje, você já não tem mais problema de armazenagem. Quando você olha o seu smartphone hoje, o seu iPhone 12 como comparativo, ele é 100 mil vezes, e não está errado, ele é 100 mil vezes mais potente do que o computador que deixou o homem na Lua, a Apollo 12. Então, ele está na sua mão, esse poder de processamento. E a tecnologia da informação, com os apps, ciência de dados. Tudo isso somado muda o consumidor. Essa conectividade, que você tem mais de 100 dias por ano conectados, mais de 6 horas por dia, e você tem, só para ter uma equivalência hoje, você consome no Facebook, no Instagram, em tudo que você acessa, em média, o equivalente a ler uma Bíblia por semana. É um impacto muito grande. Isso muda tudo, né? A gente lembra da cadeia de Maslow, que tinha as necessidades fisiológicas, o amor e relacionamento, estima e realização pessoal. Se a gente levar para o mundo digital, ela se manifesta de que forma? Hoje, a gente entrou com 2 outros. Antes da fisiológica, a gente precisa de bateria. Depois, Wi-Fi. Aí depois a gente vai ver se vai comer, e a gente vai no iFood, no Rap, e quando a gente vai na segurança, LGPD, amor e relacionamento, Tinder, Happn e autoestima, a gente fica se exibindo ali naquelas questões. Então, o ser humano tem se transformado muito nessa questão. E essa transformação muda tudo. Muda tudo no varejo, quando a gente vai olhar o varejo, aqui, com a digitalização do varejo, você tem que ter alta disponibilidade, entrega rápida, sustentabilidade, oferta certa, personalização e grande flexibilidade na entrega dos seus produtos. Você tem a fusão do mundo físico e o mundo digital. Você não tem mais o que a gente chama ponto de venda, o PDV. Você agora tem um ponto de experiência. Para você sair da sua casa hoje, que você aprendeu a consumir pelo seu celular ou pelo seu computador, se você for só comprar, você faz isso da sua casa. Se você não, você vai em uma loja para quê? Para que você tenha uma experiência, um conhecimento diferente. Então a palavra PDV ficou antiga. Agora a gente chama PDE, que é o ponto de experiência, que é a fusão desses mundos físico e virtual no mesmo local. E aquela expressão que a gente chama, né? Antes o mundo era VUCA, volátil, incerto e complexo, e a gente viu que na pandemia apresentaram um outro axioma, que é o BANI, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse mundo não acabou, houve a fusão desses 2 mundos. E isso traz um comportamento, primeiro, a explosão no varejo, com todas essas tendências de social commerce, live stream, mobile, dark store, loja física, metaverso, isso tudo faz a nossa presença. E, além disso, esse é o ponto importante que conecta com todo o ESG. Esse novo consumidor, nós, cada vez mais queremos praticidade, agilidade, propósito, personalização, imagem, sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, equilíbrio de vida profissional, transparência e ética. Se a gente faz um filtro aqui, eu tirei só os aspectos logísticos e você vê que tudo que o consumidor hoje, nós, após essa transformação e essa aceleração tivemos, fala sobre ESG. ESG não é mais uma opção. ESG é uma condição de sobrevivência das empresas. Aquelas que não seguirem por propósito deverão seguir pela sua existência e que seja uma empresa perene. Mas quando a gente fala do ESG com environmental, social e ética, obviamente que a gente fala que ESG, que foi muito falado aqui, ele não pode ser apenas uma moda. Ele tem que ser um propósito, uma intenção genuína, e fica muito mais fácil. Se você tentar impor o ESG na sua empresa e não explicar, não vai acontecer. Se as pessoas não entenderem o porquê da importância delas, o porquê elas estão fazendo aquilo e qual a diferença que aquela ação faz ao mundo e para elas, isso não funciona. E é por isso que a gente fala que a palavra propósito vem do latim, né, proponere, que é colocar à frente. Uma descrição de objetivo superior. É sensorial, sentimental, ético e emocional. E gera, sim,
uma conexão e um engajamento, tanto dos nossos funcionários, quanto também dos nossos consumidores. Mas o mais importante é aqui para todos nós, o quanto antes nós descobrirmos esse propósito e o propósito do ESG, mais tempo teremos para implementá-lo e fazer a diferença. E aí, as empresas devem ter um propósito muito mais inspirador, e foi falado aqui, do que apenas a questão do lucro. Nós sabemos que o lucro é importante, mas sem dúvida nenhuma, e nós vivemos isso lá, quanto mais nós acreditamos no ESG, quanto mais nós acreditamos nas pessoas e fazer o bem, mais resultados nós temos dentro do grupo. Realmente é o que foi colocado. Quando você abraça essa causa, o lucro vem como uma consequência positiva de todo esse trabalho. E quando a gente fala de transformar o mundo ao nosso redor, no Grupo Boticário, vocês veem que na parte principalmente do respeito às diferenças, a gente tem, seja na campanha dos namorados, seja na questão da campanha de Se Cuides, seja na questão dos Dias dos Pais, nós realmente tentamos influenciar, que é uma responsabilidade nossa, enquanto empresa, reverberar aquilo que nós acreditamos. Nesse caso, da diversidade dos grandes temas. Quero trazer um tema que a gente está trabalhando agora. Coloca aqui para mim, por favor. Meritíssima, esse caso é bem óbvio. Essa mulher não conseguiu amamentar a própria filha. Liberou chupeta, telas. E já chegou a se questionar se foi uma boa ideia ter sido mãe. Uma mãe assim merece todo o amor e carinho? Claro que sim. Maternidade não é julgamento, é amor. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Essa campanha do Dia das Mães, ela fala de ser mãe sem culpa, ser pai sem culpa, porque a gente fica, principalmente as mulheres que são executivas, que têm milhares de papéis, por muitas vezes se culpam muito por não ser uma grande mãe. E aí ela pergunta, e num tribunal é julgada, e perguntando o que é uma mãe dessa, o que ela merece. E a filha responde, muito amor, porque ela entende que são os desafios da vida e, apesar da gente não ser perfeito, merece ser todo mundo reconhecido pelas suas atitudes. A gente falou sobre também muito aqui nos dias de hoje, sobre extração de valor, que todas as empresas a gente tem convicção de que uma visão apenas do lucro da empresa e demonstrações financeiras é uma propriedade, uma prosperidade efêmera, e quando você tem geração de valor, que é uma visão de propósito baseado no ESG, que traz uma palavra que a gente gosta muito, que é a prosperidade sustentável, aonde você tem esse olhar muito maior, não só do lucro, mas também baseado em toda a sua influência. Você não precisa comprar crescimento, investir em milhões em propaganda, e você, se você tiver esse ciclo virtuoso, que é ter o ESG, olhar o seu consumidor, ele traz maior liberdade e confiança, ele estabelece com você uma relação de longo prazo, consequentemente você tem sucesso em vendas e esse ciclo roda de uma forma muito positiva. Então, para aqueles que só se querem basear no ESG também em resultados financeiros ou resultados da sua empresa, acredite que esse ciclo virtuoso ele acontece e ele é muito positivo. E para trazer um pouquinho do ESG na prática, só trazendo aqui que foram feitos muitos exemplos, né? Nós também estamos vinculados a todas essas questões de mapear e solucionar 150% de todo o resíduo gerado no Grupo Boticário. Significa nós anularmos todas as questões e ainda contribuirmos com mais 50%. A gente fala em reduzir a desigualdade social em mais de 1 milhão de brasileiros, transformando a realidade na gestão de resíduos. Nós hoje já temos 27 cooperativas, treinamos, capacitamos, pagamos salários para essas pessoas e estamos transformando essas pessoas. Neutralizar o impacto ambiental na conservação da biodiversidade, impulsionar beleza transparente na alavanca da diversidade e inclusão e, para nós, significa ter 100% de energia renovável nos nossos sites, não testar em animais há mais de 20 anos, 98% de reciclabilidade dos nossos resíduos, as nossas fábricas certificadas LEED, as empreendedoras da beleza, nós, com os nossos funcionários, isso é muito importante, por muitas vezes eu já vi empresas que falam muito de fazer o bem para fora, e quando você olha os seus funcionários para dentro, você não tem os melhores benefícios, as melhores condições.
primeiro você tem que ter dentro de casa, para depois você poder repartir isso. E aí nós temos todos esses exemplos. Nas nossas metas corporativas, hoje 2 metas nossas estão atreladas ao ESG. Nós temos um comitê de compliance, nós temos reuniões mensais de resultados e KPIs para fazer as coisas acontecerem, né? E o ESG, eu acho que esse é um bom tema para nós e a gente acredita disso dentro do Grupo Boticário. Ele é uma bússola moral para orientar as decisões da organização. E para finalizar, essa frase aqui que a gente gosta muito. Se vamos deixar, né, e nós aqui que somos executivos ou donos e tem o poder de transformar e realmente a caneta de fazer acontecer, essa responsabilidade. Se vamos deixar uma marca no planeta, e nós podemos fazer isso, é que ela seja positiva. E o programa de hoje termina aqui. Se você deseja rever matérias desse programa e também dos anteriores, acesse o site estadodeexcelência.com.br. A gente se vê na próxima semana em mais um Caso de Excelência. Um grande abraço e até lá!